Que as ações da Hapvida não passam por um bom momento, isso não é surpresa para nenhum investidor. Mas agora está indo longe demais. Somente em um único pregão, as ações da empresa chegaram a cair mais de 30%. Poucas empresas em toda a história caíram tanto igual a Hapvida depois de ter disponibilizado e divulgado um resultado. Aqui vamos entender quais são os grandes problemas e o que a empresa precisa fazer para encontrar, ou melhor, reencontrar o seu caminho de sucesso. Sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Acompanhe esse vídeo até o final para você entender o que está em jogo e, obviamente, se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dar um like no vídeo, pois você pode me ajudar a crescer e a disponibilizar esse conteúdo para mais investidores. Então, conto muito com a sua ajuda. Até um tempo atrás, as ações da Hapvida eram queridinha no mercado. Grande parte dos investidores, dos gestores, tinha ela em carteira, que muitas das vezes pensavam que ela poderia ter um ritmo de crescimento fantástico daí para frente. Junto a esse movimento de crescente, que realmente a empresa entregava bons resultados naquela ocasião, veio então a fusão com o grupo Notre Dame Intermédica, onde além do crescimento, todo mundo esperava que a empresa conseguiria absorver alguns gastos, algumas despesas e continuar crescendo de uma forma acelerada, mas ainda assim crescendo com muito mais qualidade a partir do momento que as duas empresas estiverem fundidas, estivessem integradas. Só que não foi bem assim que as coisas começaram a andar a partir de então. Muito por causa de uma pandemia que revirou todo o setor, causou aumento de despesas gigantescas e juntando ainda, não só com aumento de despesas aceleradas, inflação, com alguns reajustes que foram feitos pelo órgão regulador que fez com que a receita das empresas tivesse ali uma certa pressão. Eu digo isso porque nós temos que entender que a receita da Hapvida e de outras empresas que trabalham no setor é basicamente a multiplicação entre o número de beneficiários, o número de pessoas, de vidas que a companhia atende, vezes multiplicado pelo ticket médio de cada um desses planos. Acontece que durante 2021, com resquício em 2022, a ANS, que é o órgão regulador do sistema, colocou um reajuste negativo, ou seja, todos aqueles planos que a princípio deveriam ser ajustados conforme a inflação foram reduzidos para baixo. Nesse momento a gente viu que a empresa teve os seus custos e despesas crescendo, enquanto a receita estava sendo pressionada. A partir de então, foi realmente notícia ruim atrás de notícia ruim. A integração com a Hapvida e a Notre Dame Intermédica, que a princípio deveria ter acontecido em no máximo em um ano, até hoje ainda está em passos lentos e a empresa não consegue desfrutar do seu melhor cenário. Já que nos resultados da empresa, alguns pontos me chamaram a atenção. Isso porque a Hapvida sempre foi uma companhia muito transparente, muito aberta, que nunca tinha medo de disponibilizar e divulgar suas informações da maneira que deveria ser feito. Mas aqui, especificamente, em algumas partes do texto, me dava a sensação de que a empresa queria talvez maquiar, ou pelo menos omitir algumas informações piores e só colocar aquilo que de fato fosse conveniente para ela. Ela sempre colocando aqui em bases ajustadas, tentando evitar a comparação anual, só fazendo comparação trimestral, talvez não colocar o montante todo do que foi ruim. A empresa também tenta trazer um ar mais leve nesse contexto, mostrando algumas sinergias que já foram feitas com a Notre Dame, tanto no quesito geográfico, com uma disponibilização de alguns serviços em algumas zonas que não era atendido antes, assim como outros produtos que uma ou outra não atendia com tanta facilidade, começou também a integrar um pouco esse portfólio em uma única plataforma comercial. Também teve algumas sinergias de custo, onde a empresa negociou aqui alguns dos seus contratos com fornecedores. Também teve a sinergia em relação à parte administrativa, cortando um pouco do pessoal, integrando as duas diretorias. Enfim, a empresa vem conseguindo colher algumas sinergias, vem conseguindo ter sim alguns avanços, embora mais lento do que o usual. Agora, me chama a atenção essa primeira parte aqui dos destaques. Primeiro, porque em grande parte das vezes a gente só vai encontrar aqui comparação trimestral. A gente não encontra 2022 contra o ano anterior. E além do mais, se a gente pega somente os dados consolidados, isso poderia chamar um pouquinho nossa atenção. Afinal de contas, vai comparar a Hapvida com a Notre Dame juntas contra a Hapvida separadamente. Então, obviamente, vai ter muito crescimento. Então, decompondo a receita líquida da empresa em número de beneficiados depois do seu ticket, a gente pode perceber que o avanço não foi tão forte assim. Pegando que agora os beneficiários de saúde da Hapvida teve um crescimento aqui bem baixo, então de 0,6%, pegando o quarto TRI de 2022 com o quarto TRI do ano anterior. Então aqui já pode tirar uma informação muito gritante.
Afinal de contas, os gestores, até um tempo atrás, quando estavam muito otimistas com a Hapvida, consideravam que aquele ritmo de crescimento iria continuar acontecendo durante muito mais tempo. Então, isso inflou muito naquela época os seus múltiplos de preço. Então, se a empresa agora não consegue entregar o mesmo número, o mesmo ritmo, o mesmo fôlego de crescimento, fatalmente as ações iam cair. Porque de fato a gente vem encontrando nesse momento. É até verdade que os números que da Notre Dame separadamente foi um pouquinho melhor do que a Hapvida, mas no consolidado a gente não vê um avanço tão gritante assim. Embora o ticket médio da empresa ainda tenha aumentado. Se a gente chega aqui agora nessa informação, a gente vê aqui uma leve recuperação, embora não tão grande assim, né, que é o ticket médio aumentando 3,8%. Aqui no consolidado a gente vê também um leve crescimento que aconteceu em relação às bases anteriores. Então teve uma leve adição de vidas com um leve reajuste de preço, lembrando que o reajuste de preço a empresa não pode fazer ali a seu bel prazer, né, depende realmente do órgão regulador, mas que no final das contas ela teve uma receita líquida que cresceu ao redor de 10% quando a gente ajusta aqui todos os fatores. Então esse foi o primeiro ponto que o mercado já não gostou. O ritmo de crescimento da empresa já está sob dúvidas. Só que nada adianta você ter uma receita crescente se você, por outro lado, gasta cada vez mais. E nesse caso a gente pode perceber que a Hapvida teve um desempenho bem aquém do que a gente poderia esperar para a companhia. Quando a gente pega agora em dados consolidados, a gente pode perceber que a sua sinistralidade atingiu incríveis 76,9%, enquanto que ano passado, né, no ano anterior, em relação a esse resultado, era de um pouquinho mais de 67%, ou seja, quase 10 pontos percentuais a mais. Algumas informações contribuem para esse aumento realmente grotesco, né, grande, da sua sinistralidade. Tanto se refere à ocasião em que o mercado de saúde está passando, com ganhos, né, com aumento de despesas de forma realmente acentuada. Então, tem muito do macro envolvido, que não só para a empresa especificamente, mas também a integração com a Hapvida e Notre Dame mais lenta do que o usual. Também algumas aquisições que a empresa fez recentemente, em que também veio a uma sinistralidade maior. Então, juntou o dela, que não estava muito bom já, com o mercado como um todo, que também já está muito ruim, além de outros fatores não recorrentes, fazendo com que sua sinistralidade tivesse a níveis nada atraentes. Então, se as despesas sobem mais do que os seus ganhos, obviamente a gente vai encontrar aqui agora um EBITDA decadente. Na verdade, mais uma pegadinha, né? O EBITDA da empresa até cresceu em valor bruto, afinal de contas juntou duas empresas comparando com uma empresa unitária. Mas agora a margem EBITDA ajustada no consolidado, aqui a gente vê uma piora. Então, no quarto tri de 2021, tinha aqui uma margem EBITDA ao redor de 15%, enquanto agora está com uma margem EBITDA ao redor de 9,2%. Então, por isso, no final das contas, o EBITDA da empresa, por mais que tenha tido aqui um avanço de mais de 50%, mas a margem dele não deixou o mercado entusiasmado. O endividamento da empresa, até que não está nada aqui preocupante, a gente pode até perceber aqui uma leve alta, né? Que a empresa gastou muito dinheiro com aquisições, fazendo algumas integrações, despesas não recorrentes, mas ainda assim está controlado. Seguindo que agora o resultado financeiro também está ok, obviamente a gente teria uma piora muito por causa do cenário de taxa de juros, que aumentou os custos, aumenta obviamente o que ela vai gastar com as suas despesas financeiras. Depois que nós temos a parte do lucro líquido, onde nós temos uma piora, e que mais uma vez tomar cuidado. Afinal de contas, a empresa somente disponibiliza o lucro líquido ajustado. E nesse caso, o lucro líquido ajustado foi até positivo, isso aqui é verdade. E nesse caso, o lucro líquido foi até positivo. Aqui é acima de 160 milhões de reais, mas se a gente pega aqui agora alguns outros fatores não recorrentes, né, e coloca somente o lucro líquido contábil, a gente poderia ver que seria um prejuízo líquido, porque a empresa teve que amortizar aqui uma aquisição que ela fez, que era mais de 400 milhões, também teve aqui stock options, né, que são para os seus diretores, que ela deu ações para os seus diretores, isso também teve impacto contábil, também teve outros reconhecimentos aqui de reembolso, de aquisição de uma outra empresa. Fato é que se a empresa não tivesse feito esses ajustes, ela teria operado no vermelho nesse último trimestre. Outro ponto que preocupou bastante o mercado se refere à geração do fluxo de caixa, porque o lucro líquido muitas das vezes é apenas contábil, às vezes a empresa tem muitos efeitos não recorrentes, que de fato não impactam no seu caixa. Mas no lucro líquido a gente já viu que muitos dos efeitos que são contábeis e que foram ali divulgados, de fato têm efeitos sim em caixa. Quando ela paga para fazer uma aquisição de uma outra empresa, é dinheiro que sai do seu bolso. Então o que a gente pode também perceber que a sua geração de caixa também foi muito impactada em vários pontos. Primeiro, o caixa operacional da empresa também já foi prejudicado. Ela já teve um EBITDA pior, afinal de contas, ela já perdeu margem EBITDA aqui, mas também viu uma variação na sua necessidade de capital de giro gigantesco, muito porque os seus clientes, né, os seus beneficiários,
conseguiram agora atrasar muito os seus pagamentos, a inadimplência subiu bastante, então isso fez com que o capital de juros subisse bastante. Então, o que ela gerou foi basicamente todo consumido já somente nessa variação de contas a receber, o que é muito grave, pensando que agora o contexto de inadimplência pode talvez se perdurar durante mais um período. E o que sobrou, que foi aqui uma merrequinha, né, entre aspas, ainda teve aqui alguns gastos que se referem ao CAPEX da empresa, tanto para aquisição de imobilizado como também tangíveis. Equipamentos, máquinas, aparelhos ali para os seus hospitais e tudo mais. Então, no final das contas, a empresa teve uma queima de caixa. Isso tudo acrescenta muito risco à sua tese. Então, vamos recapitular. A empresa perdeu o ritmo de crescimento, suas despesas cresceram em maior proporção do que a sua receita, o que já evidencia aqui uma perda de margem. Nós também vivemos agora um período de taxas de juros mais altas. Isso faz com que as suas despesas financeiras piorem. Depois nós temos um lucro líquido que já foi ruim, foi até negativo se a gente colocasse o lucro líquido contábil, com uma geração de caixa ainda negativa, ou seja, queima de caixa. Por isso, em vários pontos que nós analisamos, o resultado da empresa foi sim muito preocupante. E muito possivelmente isso não vai ser solucionado no curto e no médio prazo. Afinal de contas, essa curva de sinistralidade, ela não acontece a virada de uma hora para outra. É sempre uma curva, então a empresa está em uma leve piora, acontecendo já sucessivamente, né? A cada resultado que ela divulga está tendo uma leve piora. Então, ou seja, o próximo passo é a empresa estancar essa ferida, ela controlar pelo menos a sua sinistralidade. Depois que ela começa a controlar os próximos reajustes de preço, que aí sim ela vai começar a controlar um pouquinho mais sua sinistralidade, tanto pelo controle de despesas, como também pelo ganho, né, pelo aumento do ticket médio vendido. Mas lembrando que esse ticket médio vendido só vai ser ajustado ano após ano, de acordo com o seu órgão regulador. Ou seja, a empresa vai demandar tempo até ela começar a melhorar. Não vai ser de uma hora para outra. Afinal de contas, tem muitos pontos que a empresa é travada por causa do seu órgão regulador, que não depende somente dela. E será que após tanta queda, as ações da Hapvida ficaram baratas ou ainda não? Nesse caso, a gente pode perceber que agora, com os resultados já consolidados, ela está com um EV sobre EBITDA na ordem de 15 vezes. A meu ver, não é uma ação barata, porque ela teve um EBITDA bem precário aí no último trimestre. O mercado não estava contando com isso. Então, nesse caso, o mercado bateu tanto nas suas ações, quedas acima de 30%, justamente para adequar o atual valor da empresa, que nesse patamar ainda não está barato. Então pode ser que sim, a empresa venha cair mais um pouquinho, porque ela, mesmo diante de tanta queda, ela não está barata. Portanto, eu não acredito que talvez nesse momento agora faça sentido fazer mais compras das suas ações, porque o momento no curto e médio prazo é conturbado, não deve ter grandes melhoras, o seu preço não está lá tão barganhado assim. Agora, por outro lado, também não acredito que seja um momento para fazer vendas urgentes, muito porque a empresa tem capacidade de recuperar um dia que ela já foi. Então, se você for um investidor mais paciente, talvez faça sentido. Isso obviamente vai depender da sua avaliação, do risco-retorno que você quer, mas não necessariamente vender seria o melhor caminho, porque a empresa tem um histórico de boas decisões, de boas alocações de recursos e que ela pode reaver talvez grande parte da sua qualidade que ela já teve no passado. Além do mais, tem que lembrar que boa parte dessa queda que ela teve, obviamente por causa do resultado muito fraco, mas também foi ocasionada por pressões vendedoras de grandes bancos de investimento. Imagina que grandes bancos no Brasil e bancos globais começaram a soltar venda para as ações da empresa. E o quanto de bilhões e bilhões de reais e o tanto de ações que esses bancos de investimento possuem. Então, quando todos eles começam a vender, existe uma força vendedora muito grande. Então, existe agora uma oferta de ações no mercado gigantesca, fazendo com que os preços também caíssem muito. Por isso, durante algumas horas, até mesmo durante alguns dias, aqui a relação oferta-demanda ficou muito prejudicada. Por isso, as ações caíram bastante. Não necessariamente foi por causa de uma perda de fundamentos. Foi uma perda de resultados ruins, com bancos vendendo enxurrada de ações, fazendo com que o preço dessas ações caíssem. Mas nada ainda relacionado aos fundamentos. Foi um resultado ruim, mas a empresa tem capacidade de recuperação. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Quero saber agora o que você acha para o futuro da empresa, se vale a pena comprar, se vale a pena vender. Quero saber agora a sua opinião. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. E se sim, deixe em troca um like, uma inscrição no canal, mas isso pode me ajudar a crescer e disponibilizar esse conteúdo para mais investidores. Muito obrigado e espero você na próxima. Valeu!